Em tempo de pandemia, como vai sua saúde mental? Meu nome é Carla Moreno, sou psicóloga e vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Na verdade, eu não quero colocar mais informações sobre a doença. A gente já tem muita informação circulando, mas nem tão verdadeiras, nem tanto verdadeiras. Então a gente precisa tomar muito cuidado, até mesmo com essa questão de estar sempre procurando uma informação sobre a doença, assistindo o dia inteiro, acompanhando o tempo todo essas questões da doença. A gente precisa sim estar por dentro das orientações, a gente precisa seguir todas aquelas recomendações que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, nos pede, nos expõe. Por quê? Porque a gente está falando de prevenção, a gente está falando de cuidado. Quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de anteceder isto. A gente está querendo, então, minimizar os efeitos. Quando a gente tem que remediar, então isso não é prevenção, isso é tratar aquilo que não foi, então, em tempo hábil, contornado. Então a gente precisa entender que a pandemia ela traz desafios pra gente. Nós somos um povo que gostamos muito de abraçar, de tocar. Então essa restrição do contato já é uma restrição geradora de outras implicações. A gente tem essa questão do isolamento social, que eu até em alguns casos eu gosto de colocar como recolhimento social, já que a gente está falando de prevenção, porque muitas pessoas não têm um sintoma e estão se recolhendo, porque isso é cada um fazendo a sua parte. Foi a época que ficar em casa era artigo de luxo. Na verdade, ficar em casa se tornou um gênero de primeira necessidade. Então a gente precisa ficar em casa para fazer a nossa parte. Por quê? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, talvez seja um momento realmente para a gente se recolher e se posicionar de uma forma diferente, rever nossos fazeres, rever nossos vínculos, revisitar nossas escolhas. Sim, seja o momento talvez a gente estudar, pegar aquele curso que você gostaria de fazer, assistir filmes. Sim, também, talvez seja isso. Seja um momento também, talvez, para você então esvaziar-se de tudo aquilo e descansar, de colocar as coisas no lugar, de acalmar, de relaxar, de aproveitar o momento com os seus filhos, por exemplo, de se encontrar consigo mesmo, de fazer essa introspecção, de gostar um pouco mais da sua companhia, de estar um pouco mais com os seus. Quando eu atendo criança no consultório, a minha orientação para os pais é sempre que eles tenham um momento de qualidade com a criança. E talvez essa seja uma excelente oportunidade para isso, né? Para a gente poder, então, fortalecer os vínculos, reestabelecer os papéis, os lugares, a ordem então das coisas, para que as crianças possam se sentir seguras. Então, é o momento da gente então fortalecer o vínculo. E é engraçado porque todas ou quase todas as minhas palestras que eu converso e falo sobre relações, eu cito Bauman quando ele fala sobre a modernidade líquida e esse vínculo frouxo e essas relações enfraquecidas, justamente porque a gente está numa era onde o contato é mínimo. E esse contato que a gente vai ter que fazer é um contato com os nossos. Então a gente vai ter que se reencontrar e a gente vai ter que se colocar no centro então da sua vida, né? Você se coloca no centro da sua vida, mas está ali em prol também do outro. Então não é só um olhar para si, é um olhar para o outro também. Se a gente pensar que para nós, adultos, já é difícil lidar com toda essa questão de
não ter contato, de estar recluso, né? Na verdade, a gente está se recolhendo. Mudar meu termo, né? A gente está então recolhido. Isso pode trazer então para a criança também um adoecimento, para os nossos idosos. Então a gente precisa pensar nisso tudo, né? Porque então medo mesmo da própria doença, medo de como vai lidar com o financeiro. Então, imagina isso para as crianças como que tem sido também. Então, quando a gente cria possibilidades para a criança, a gente acaba então criando para ela a oportunidade dela então lançar mão de ferramentas para lidar com as emoções, com os sentimentos que podem emergir dessa situação. Porque nós já não temos tanto controle com relação a essa situação. Então as crianças elas também precisam aprender a lidar com isso. E quem vai possibilitar isso para a criança somos nós. E se a gente pensar que a saúde mental ela tem muita ligação com essa questão física, olha só, por exemplo, quem nunca pensou assim numa situação difícil? Nem sei como eu dei conta, como eu não adoeci. Por quê? Gente, mãe faz isso o tempo inteiro, né? Não se permitisse então adoecer. Mas não é bem assim. É por quê? É porque a gente tem um sentimento de pertencimento e de responsabilidade. Então, isso faz com que a gente se fortaleça. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se fortalecer, né? E ser forte não é não pedir ajuda, viu, gente? Porque os fortes também pedem ajuda, isso também é um sinal de força, tá? Então, a gente precisa entender que a forma com que a gente vai lidar com essa situação toda, ela vai fazer diferença. Então, a gente precisa realmente se preocupar com o agora. Tem muita gente se preocupando como vai ser depois da crise, como vai ser depois dessa doença. Isso impede que a gente faça o agora. Isso impede que a gente crie memórias, impede que a gente aproveite o tempo, então, até mesmo para ficar bem, estabelecer uma saúde mental saudável, uma saúde física. Então, a gente precisa começar a entender que isso é algo que a gente precisa, então, começar a trabalhar agora, porque a ansiedade e o medo, elas também baixam a imunidade. Então, tem uma questão que também vai para o físico. Então, a gente não pode se entregar nesse sentido. A gente tem sim que seguir todas as orientações, né, de limpeza, de recolhimento, de observação, mas a gente precisa entender também que o afeto ele conecta e essa conexão ela é muito importante. Mas essa conexão ela não precisa ser um afeto no sentido de contato. Então, se a gente conseguir olhar diferente para essa situação e manter a serenidade, a gente vai dar conta de vencer isso de uma forma mais tranquila. Não estou minimizando os efeitos da doença, não é isso, só que a gente ficar ansioso, com medo, isso pode ser pior, inclusive para a saúde mental e para a saúde física. Então a gente precisa sim se posicionar de uma forma preventiva. Então, gente, esse é o recado que eu queria deixar para vocês. O momento agora é de serenidade, de cuidado, de autocuidado, cuidado com o outro, prevenção, tá? Então, talvez desconectar um pouco das redes sociais para se conectar um pouco mais consigo mesmo e com aquele que está tão perto da gente. Então, desejo para vocês muita saúde, tanto física quanto mental. Um beijo e até o próximo vídeo.